Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquela declaração do Bolsonaro que ele disse que o país está quebrado. O que realmente tem por trás dessa declaração aí? O Brasil está quebrado, ô, confrade? Ou isso era previsto? O que você tem para falar disso aí, meu confrade? Bom, primeiramente a gente tem que descrever o Brasil. O Brasil é um país da América do Sul com mais de 200 milhões de habitantes, a indústria mais forte da América do Sul, com o maior PIB da América do Sul. Não é? A gente também tem uma reserva de mais de 300 bi, não é? Que foi herança do governo PT, que essa herança ninguém fala, só fala herança maldita. Não é? E em moeda estrangeira, mais de 300 bi de dólar. Né? Então, por mais que o Brasil não está quebrado, mas por mais que o Brasil estivesse quebrado, um presidente da República jamais pode falar isso. Imagina você que é um investidor internacional e tem títulos do governo aqui, ou você tem investimentos aqui, e você ouve uma declaração do presidente da República, que é o dirigente máximo do país, de que o país está quebrado. Imagina o diretor do Bradesco, do Itaú, falar que o banco tá quebrado, como que é o alvoroço no outro dia lá? Não, então, é o que eu falo. Isso daí, inclusive, é crime. A pessoa sair noticiando, por exemplo, que banco tal está quebrado. Aí o povo escuta, acredita que o banco está quebrado, começa uma correria naquele banco e aí o banco quebra de verdade, porque ele não tem dinheiro para dar para todos os seus clientes, não é? Então isso daí é crime, você falar que tal banco está quebrado, sendo que o banco não está quebrado. E mesmo que o banco estivesse quebrado, você não pode falar que está Ô, quebrado. confrade, mas você acha que essa declaração dele, que ele disse que o Brasil tá quebrado, foi referente a todo aquele dinheiro que o governo liberou aí nessa pandemia, que chegou a quase aproximadamente, sei lá, acho que passou mais de 1 trilhão, né? De reais. Não, acho que Que é, o déficit acho que está em 700 bi, né? mas 700 bi, mas eu digo assim, o governo falou que liberaria praticamente mais de 1 trilhão de reais para bancos, pequenos empresários e o auxílio emergencial. Então, O confrade, que de fato tem nisso aí, confrade? a grande questão é que o Brasil não está quebrado, a gente tem que parar com isso. Não é? Quem está quebrando o Brasil, mas ainda não conseguiu, é o Paulo Guedes com as suas políticas econômicas. Não é? Você falar que um auxílio emergencial de 600 reais vai quebrar um país como o Brasil, que está entre as 10 maiores economias do mundo, que tem uma reserva de mais de 300 bi em dólar, isso daí é loucura. Porque os acionistas do Brasil, que detêm títulos públicos do Brasil, continuam drenando toda essa riqueza. Até porque, confrade, se você for lá no gráfico aí, o Brasil paga mais de 1 tri de juro Pois é, da dívida pública. então é o que eu vou falar. Eu vou falar, o Brasil não está quebrado, não é? E outra, se estivesse quebrado, e o governo deveria fazer isso para ter uma recuperação econômica saudável, ter dinheiro em caixa para você poder investir em infraestrutura, eu vou falar algumas propostas que ele poderia fazer, mas com certeza não vai fazer e nem passa pela cabeça dele fazer, por quê? Porque isso daí não vai render dinheiro para a Faria Lima, para o mercado financeiro, não é? Para os bancos de investimento aí como o BTG Pactual, não é? Ao contrário, vai gerar emprego para o pobre, mas para quê? Se o pobre pode ser vendedor de bolo de pote, não é? Para quê? Ele tem que ter o espírito do livre mercado e parar de querer ser empregado, ele tem que ser um empreendedor. O Brasil poderia, por exemplo, taxar lucros e dividendos, que não acontece no Brasil. Isso daí, inclusive, é uma frase que o próprio Ciro Gomes fala muito. Eu não tenho muita simpatia pelo Ciro Gomes, mas o que ele fala é verdade. Só o Brasil e a Estônia não tributa lucros e dividendos. Mas aí eu confrade, mas aí os liberais vai cair matando nisso daí. Então, mas é o que eu falo. Você quer reestruturar o país ou você prefere falar, não, o Brasil está quebrado e não tem o que fazer? Se não tem o que fazer, entrega o cartão corporativo, entrega a faixa presidencial e sai do poder e deixa outro tentar Só o Brasil e recuperar. Estônia praticamente não cobra dividendo. Não, só o Brasil e a Estônia não cobram sobre lucros e dividendos. Imposto. E pelo cálculo aqui, se cobrarmos esse lucros e dividendos, o Brasil iria arrecadar de 70 a 80 bilhões por ano. Não é? Em receita. Em receita, sem nenhuma distorção, porque é de lucro e dividendo. É de lucro e dividendo, é do cara que tem o lucro na especulação Na lá especulação, e o dividendo que ele ganha também da especulação. Mas sabe que às vezes é um medo, confrade, do cara colocar esse tributo e afastar essa galera que é Mas vai afastar especulativa. para onde se só o Brasil e a Estônia não cobram?
Só se todo o dinheiro do mundo for parar na Estônia. Mas você... Se isso acontecesse, a Estônia seria o país mais rico do mundo. E ninguém fala que a Estônia é referência para nada, com todo respeito à Estônia. Não é? A gente poderia também fazer o quê? O imposto sobre herança, grandes heranças. Não é? Por exemplo, nos Estados Unidos é 40% o imposto sobre grandes heranças. Eu não estou falando para tributar o cara que deixou uma casa para o seu filho ou para o seu neto. Estou falando para tributar grandes heranças. Por exemplo, a gente teve no final do ano passado a morte do ex-banqueiro Joseph Safra, que era o homem mais rico do Brasil. É, bilionário. Não é? O homem mais rico do Brasil é do setor bancário. Isso daí já demonstra a fragilidade da nossa economia. Você pega os mais ricos dos Estados Unidos, é Bezos, é Bill Gates, é Elon Musk, esses caras aí, um tem a Tesla, o outro tem a Amazon, estão tudo no ramo da indústria. Aqui no Brasil não, é o banqueiro que é o mais rico. Então a gente já mostra como a nossa economia é frágil. Então o camarada, o Safra, morreu e deixou aquela herança bilionária para os seus filhos, netos, Se fosse nos Estados Unidos, confrade, ele seria taxado com quanto? Se fosse nos Estados Unidos, ele seria taxado em 40%. Mas é o seguinte, confrade, não te cortando, confrade. Mas por que os liberais não falam disso? Porque o pessoal, eles vê os Estados Unidos como um modelo liberal, e não é bem assim. Nem de longe. Nem de longe. É papo pega trouxa. Liberalismo é o que eles vendem e falam, faz exatamente. Isso que você vai ficar igual a mim. Mas não faz diferente. É papo pega trouxa. Aí o brasileiro, ou qualquer outro, às vezes, outro país, o cara olha e fala assim, pô, os Estados Unidos é referência para tudo. Só que eles taxam fortuna... Grandes fortunas. De grandes também. fortunas, de herança, 40%. E no Brasil, quanto que é, Fofai? O tributo sobre herança no Brasil é 4%. Ixi, não é? Enquanto que nos Estados Unidos é 40%, ou seja, 10 vezes mais. Aí fala, não, vamos copiar o quê? O corte de direitos trabalhistas, que isso daí é tudo balela, porque nos Estados Unidos tem direito trabalhista pra caramba, vide aí na pandemia o tanto de gente que teve acesso a seguro-desemprego, lá o salário mínimo é por estado que determina o valor, então tem todos os direitos trabalhistas, e eu não sei de onde que o brasileiro tira e fala, o americano não tem direito trabalhista. Ele não tem lá a CLT, mas ele tem direitos trabalhistas, pô. Não é? Aí o cara fica falando aqui que não tem direitos trabalhistas. Óbvio que tem. Até porque você vê que grande parte da indústria americana ele briga contra os sindicatos de lá. É muito forte. Não é? O Detroit, né, que é aquele lugar que hoje é um grande campo vazio de indústrias abandonadas que debandaram, falam que é por conta do próprio sindicalismo, né, que isso aconteceu. Então se lá não tivesse sindicato, não tivesse lei trabalhista... Né? Eles estariam lá até hoje. Teriam lá até hoje. Só que, na verdade, a quebra dessas indústrias aí é muito mais por uma incompetência administrativa, igual aconteceu em 2008, que quebrou tudo. E quem salvou foi o governo, que eles dizem tanto odiar o Estado, quem salvou eles foi o Estado. O dinheiro do governo. General Motors salvou vários Ford, bancos. Banco, todos aqueles bancos, confrade, que estavam envolvidos ali com empréstimo de hipoteca foram salvos pelo governo do dinheiro americano lá do governo. E outra, aqui para você cobrar imposto sobre grandes fortunas, conforme, por exemplo, isso é outro imposto. O cara que andar de lancha não cobra nada também, né, confrade? Lancha, jet ski. Confrade, só sobre o imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas, você poderia cobrar esse imposto temporário, por exemplo, para o período de pandemia, para fazer o rico pagar pela pandemia, até porque o lucro desses caras subiram drasticamente na pandemia. O lucro do Carrefour subiu, porque o camarada da farmácia de bairro fechou, o Carrefour continuou aberto e o povo continuou indo comprar lá, não é? Então o que acontece? Se você tributar grandes fortunas, igual por exemplo a Bolívia começou a fazer agora, para quê? Para salvar o país da crise. A Argentina também, mas a Argentina não é referência para nada. A Argentina está quebrada não é por conta desse governo aqui. De outros governos, é verdade que a Cristina Kirchner não deixou o governo muito bem para o Macri, mas o Macri assumiu e piorou o país. Ô, confrade, mas é o seguinte, você citou a Bolívia e a Argentina, que a Bolívia aprovou uma lei agora esses dias aí, referente à taxação de grandes fortunas lá, e na Bolívia disseram que tem poucos milionários, né? Aí é o seguinte, o cara fala que são a esquerda, os comunistas que estão taxando. Só que é engraçado que ninguém cita... O Biden falou que vai fazer isso. Então, não, mas é isso que eu ia te falar. Muitos países da Europa,
e a própria, os Estados Unidos, que é um país capitalista, referência, né? já é referência na cabeça dos liberais, e ele tem taxação para tudo, amigão. Tem. É só comparar, conforme eu disse aí, a herança. Herança. Que no 40%, Brasil é 4% e lá é 40%. E aí ninguém fala nada. E ninguém fala nada, não é? E outra, lá você sonegar imposto nos Estados Unidos é cana, não tem conversa, é cadeia e muito cara famoso já foi preso por isso. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara renegocia, o cara conta um monte de história e não vai preso. O cara vai pra prisão domiciliar, ele paga a multa. Lá nos Estados Unidos você vai preso, meu camarada. É verdade. Então se é pra copiar os Estados Unidos, vamos copiar os Estados Unidos nisso. Agora, copiar é só para salvar banco brasileiro, para salvar a indústria brasileira. Mas aí no Brasil, qual que seria a solução para o Brasil, hein? Além de você for taxar sobre dividendos, sobre... Bom, você pode taxar herança. sobre grandes heranças, nem que seja por um período temporário de pandemia. Porque o cara não vai sair do Brasil só por ter que pagar um pouquinho a mais de imposto, ou 2% de imposto, nesse período de pandemia. O cara não compensa fazer... Até porque o imposto sobre operação financeira para ele tirar do país, né, seria maior ainda. Então ele não sairia do Brasil. Outra coisa é o imposto sobre heranças. Grandes heranças. Importante lembrar. Outra coisa, Bolsonaro andando de jet ski na Praia Grande, não é? Guarujá. Do Guarujá, indo de barco para Santa Catarina. Aquele barco ali não paga imposto nenhum. No Brasil não. Não paga imposto nenhum. Agora o camarada que tem um Uno, 2005, 2006, ele tem que pagar o imposto. Pneu careca, todo lascado. Pneu careca. Ele compra pneu remote porque não tem dinheiro. O cara... Mas tem que pagar. Aquele pneu meia-vida, O IPVA tem que pagar. Tem que pagar IPVA, licenciamento, senão é apreendido. E aí, se for apreendido, ele tem que pagar até o guincho para pegar o carro de volta. E eu vou falar pra você, e muitos motoboys, confrade, que ganham a vida no dia a dia, debaixo de chuva, lutando para levar essa alimentação, levar a coisa, muitas dessas motos são irregulares. E o cara, se não pagar, ele perde a ferramenta de trabalho dele, confrade. E outra coisa, o Meirelles é um liberal que eu respeito bastante, mas eu discordo completamente desse teto de gastos. Né? Você tem que revogar esse teto de gastos. Na pandemia. E também depois, porque o Brasil precisa de investimento em infraestrutura. Não podemos gastar mais que isso porque tem o teto de gastos barrando. Confrade, mas é o seguinte, cara. Esse teto de gasto, eu acho que ele foi criado com uma finalidade seguinte, posso estar enganado, mas foi para armazenar dinheiro para pagar juros da dívida externa, cara. É para você garantir o pagamento de rentista. De rentista que eu digo que é mais de 1 trilhão do nosso patrimônio, do nosso PIB, é pago de juro para esses caras. Como o Paulo Maluf falava, como é que é esse juros pornográficos. E os caras continuam vivendo disso. O que eu estou te dizendo é o seguinte, ele sacrifica a vida do trabalhador brasileiro, a vida do cidadão brasileiro, em prol de um sistema bancário, de um sistema de capital especulativo para pagar dívida para os caras. É o que eu falo. Essas obras aí, quem anda pelo Brasil ou lê, ou conversa com pessoas que trabalham em obra, sabe que tem um monte de obra tudo parada, interrompida. Por quê? Por conta do teto de gastos que foi instituído no governo Temer e que o Paulo Guedes mantém com orgulho. Porque senão fala que o Brasil vai quebrar. Mas peraí, o Brasil já não está quebrado? Né? Antigamente, quando era Dilma, falou que o Brasil estava quebrado. O dólar estava a 4, o desemprego estava menor do que é hoje, não é? O preço da comida em poder de compra brasileiro era maior do que é hoje, o poder de compra brasileiro. Agora, hoje em dia, o dólar está a 5,40, o desemprego está maior, tá tudo uma desgraça, mais pessoas com nome sujo no SPC e Serasa. E o que está acontecendo? Falam que o Brasil está quebrado novamente. Por quê? Porque para o pobre o Brasil sempre vai estar quebrado. Ele falou isso, que o Brasil está quebrado, para o pobre não pedir prorrogação do auxílio emergencial. Porque já falei que o Brasil está quebrado, não tem como prorrogar. Não, e o povo bate palma. E aí o povo bate palma. Né? Igual o Bolsonaro falou, concorda dos deputados que eu prorrogo o auxílio aí, ou coloque R$1.000 o auxílio, né? Ele falou isso. Só que isso daí é jogar pra galera. Por que ele não começa cortando, ou até mesmo mostrando quanto ele gasta no cartão corporativo? O exemplo, né? Pra ser um exemplo. Né? Mas não, tem aposentadoria de exército, de deputado, salário de presidente,
cartão corporativo. E aí os caras cortam do pobre. Em pleno desemprego, pandemia, etc., ele andando de jet ski, jogando futebol, não é? Não está preocupado com o país. Aí quando acaba essas mini-férias dele, ele sai e fala que o país está quebrado. O líder da nação. Em pleno início de ano, onde ele fala, vamos trabalhar para melhorar, o Brasil vai melhorar, vamos trazer investimento. Mas aí qual seria mais a outra solução? Tá? Essas taxação de impostos, essas coisas? O que mais? Cobrar desses jet ski, essas... É o que eu falo. Você tem que ter recursos para você investir em infraestrutura. Mas você só consegue investir em infraestrutura se você revogar o teto de gastos. Não é? Você consegue pagar essa conta que foi gasto na pandemia aí só sobre o imposto de grandes heranças, grandes fortunas, ainda que temporário. Isso daí você já consegue pagar. Não é? Agora, acontece que ele prefere propor, igual ele, desde que subiu ao governo, o Paulo Guedes, ele vem querendo enfiar no povo, é que ele não consegue a tal da CPMF. Aí ele troca até o nome. Não, é outro nome que vai ter a taxação sobre... roupagem nova. Confrade, o que eu falo é o seguinte... Mas ele não pensa em taxar o andar de cima. Então, o andar de cima eles não mexem, sabe? E isso é tão engraçado porque você pega o andar de baixo, que é o trabalhador, ele tem aquela faixa do imposto de renda. Né? O cara que ganha acima de 4 mil, acho que 4.500, 4.600 e pouco, é taxado num salário 27.000%. É quase 30% do que o cara ganha vai para a União. E você não vê nenhum governo, desde muitos anos atrás, aí, 20, 30, 40 anos atrás, não mexer na tabela, irmão. Porque quando o cara mexe, se o cara mexer na tabela, vamos supor, o cara que ganha acima de R$4.500, R$4.600, ele diminuir a faixa do imposto de renda, vai sobrar mais capital na mão do cara para o cara poder consumir. Sim. E é o que eu falo, tem gente que tem um pequeno comércio, que é o chamado pequeno burguês, esse cara fala, não tem que dar auxílio não, tem que dar auxílio não, tem que dar auxílio não é? Tudo bem, não tem que dar auxílio, só que muitas vezes o seu comércio ele conseguiu se manter na crise porque pessoas que recebem o auxílio foram consumir no seu comércio. Essa pessoa que ficar sem o auxílio vai ficar sem renda e vai deixar de consumir no seu comércio. E aí você vai quebrar. Então, porque é o seguinte, confrade, o que aconteceu? Hoje os caras falam de lockdown, mas a gente não, hoje, no dia de hoje, a gente na prática a gente não vive lockdown, a gente vive na teoria. Porque você vê todo mundo funcionando não tem nada, nem distanciamento social tem nada. Não tem nada, não, tá funcionando a pleno vapor. O que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido é assim, muitas pessoas têm tentado voltar ao mercado de trabalho, mas não têm conseguido mais emprego, confrade. Porque o que acontece, vamos supor, você pega um shopping. O shopping, muitas dessas lojas que estavam no shopping fechou, cara, fechou. Você anda no shopping, você vê que muitas lojas fecharam. Então aquela loja empregava no setor de serviço de vendas, né? Sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vendedores. Aí tinha um gerente. A caixa, enfim, tinha alguns funcionários ali. Esses caras estão desempregados, confrade. Aí o que acontece? Esse modelo de negócio, de shopping, de comércio físico, ele está sofrendo uma transição do físico para o online. Então essa galera vai sofrer mais ainda o desemprego. Porque o cara que tem uma loja no online, o custo dele baixa. Ele não tem funcionário. O funcionário dele cai, ele não tem funcionário para te atender. Não tem. Então eu falo o seguinte, você pega grandes varejistas, né? Eles estão dando prioridade para o quê? Para o online. Aí o que acontece? O pequeno comerciante, você vai comprar algo do pequeno comerciante, você fala assim, pô, custa X reais. Quando você entra na internet, às vezes custa 10 ou 15% mais barato e o cara entrega na tua casa. Com frete grátis. Com frete grátis, dependendo da quantidade que você compra, o valor é frete grátis. Ou às vezes é um frete, um valor simbólico que compensa você comprar online do que você comprar no comércio da sua rua. No comércio local da tua cidade, cara. É isso que a gente tá falando, que vai acontecer o quê? Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Né? Esses grandes magazines de vendas vão fechar e vai virar o quê? Ou vão virar grandes depósitos dessas grandes lojas? Não, os grandes magazines, eles vão se manter, né? O que vai quebrar é o cara que tem uma loja de roupa no shopping. O cara, por exemplo, ele tem 30 mil reais em mercadoria de roupa, mas ele paga 10 mil de aluguel pro shopping da loja. Não tem como ele se manter. Porque não tem mais público para consumir, confrade. Ele não tem como se manter.
Outra coisa que vem quebrando muito comerciante é o aluguel estratosférico. Então o que acontece? Ele é estrangulado por dois braços, né? Porque ele pega, por exemplo, um empréstimo para empreender. Vai lá, pegou 50, 60 mil reais para ele empreender, que o governo fala que ele tem que ser empreendedor. Aí ele vai lá e pega e fala, ó, vou comprar aqui 40 mil reais em mercadoria, 10 mil é para os móveis da loja, e prateleira, e vitrine, etc. É a estrutura, né? E 10 mil fica no meu bolso para fluxo de caixa. Só que o aluguel do cara é 10 mil por mês Tá no morto, shopping. no segundo mês ele tá morto. Aí o cara investiu 40 mil em mercadoria, quanto que ele tem que vender só para pagar o aluguel? Ô, confrade, isso é uma realidade tão grande que eu andei no shopping, não, você anda no Aí shopping? vamos supor, ele pega um moletom a 100 reais no distribuidor e ele colocar a venda a 125 na loja dele, o que vai acontecer? Esses 25 aí é só para pagar o aluguel. É o custo Porque dele. 25% do investimento inicial dele de 40 mil é 10 mil. Como que ele vai lucrar? Como que ele vai ter funcionário? Como que ele vai pagar imposto? Não, porque assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse ano aqui a gente vai ver um desemprego muito grande. Por quê? Porque muitos desses shoppings que voltou a funcionar depois pós-pandemia, muitas lojas fecharam, porque às vezes compensou o cara fechar do que o cara permanecer com o estabelecimento aberto, porque o prejuízo dele ia aumentar. Mas são várias, aqui na nossa região tem várias lojas fechadas. Sim. Fechou e vários aluga e ninguém vai alugar. Não vai, confrade, não vai voltar aquela Ou então vida é aquele que nós aluguel do tínhamos cara que antes. tenta 3 meses, né? Aí fala, tentei 3 meses, quebrei em 3 meses. É o tal da franquia, aquela franquia pega trouxa. Não, parece piada, mas é uma franquia chamada pega trouxa. Porque o que acontece, confrade? Acontece o seguinte, o pessoal eles não observam nada, o gado anda por aí, se observar ele olha puxando. O que acontece? O cara, muitas vezes, muitas pessoas são mandadas embora das suas empresas. Então o cara às vezes tem um FGTS, tem um carro, o cara junta um patrimônio de 60, 70 mil, o que ele faz? Ele fala, pô, eu vou fazer alguma coisa. Ele tenta recolocação no mercado, ele não consegue. Aí o que ele faz? Ele fala assim, vamos tentar empreender. Aí o que ele vai buscar? Ele fala assim, vou buscar alguma coisa no mercado que já esteja funcionando, rodando. Aí ele entra na internet e vê lá franquias no valor de 40, 60 mil. Ele fala, pô, eu tenho um capital do fundo de garantia com a rescisão e um carro velho que eu vendo, dá 70 mil. Aí ele fala, pô, vou encarar. Só que essa franquia é aquela franquia de vender churros. É a franquia do sorvete, vender algo, não é algodão doce, não é... Açaí? Não, açaí também, né? Mas é o arroz doce, né? Então o que acontece? Aí você, churros em geral, aí você começa a observar no shopping que essas franquias duram 3 meses. Por quê? Porque é o famoso pega-trouxa. Essas franquias, elas não vão dar resultado para você, não vão dar em nada para você como empreendedor. Aí o cara investe o capital dele, que ele tem 70 mil, ele fica 3 meses, 4 meses aberto, dentro de uma praça de um shopping, num corredor do shopping, num mercado, e quebra, confrade. Por quê? Porque ele não funciona. O cara só toma teu dinheiro. Eu vou, um exemplo, você pega aí ele fica sem o dinheiro, sem e emprego, com dívida. e com dívida. Você pega, eu vou te dar um exemplo, confrade, que eu rodo por aí, churros, tinha um cara de churros de uma franquia que tinha mais de 60 sabor, quebrou. O cara do óculos saiu no Pequenas Empresas, lá perto do shopping aqui, quebrou. Tinha um arroz doce da vovó. Quem vai comer arroz doce em shopping, confrade? Isso é pega trouxa, pô. Aí tem o churros que o cara abriu ali, tá destinado a quebrar. Então você vê que são franquias que não vai dar em nada. Agora no mercado próximo aqui tem a empada. Não sei se você viu, né? Mas quem come empada, confrade? Não come, porque então, mas isso aí você pega sorvete, você tem as marcas hoje, sorvete de fábrica, o cara dura, o confrade, 4 meses. Até acabar aquele estoque inicial. Mas ele não vende estoque, porque o aluguel arrebenta ele e a franquia vende uma fantasia na cabeça dele. Só que a franquia é safada, porque a franquia pega o dinheiro dele, lucra e diz, mais um franqueador. Deixa ele a própria sorte. E vai falar assim, não deu certo porque o mercado está em crise, é a pandemia. Mas ele não fala a verdade.
que aquilo ali não dá resultado. Quem come arroz doce, esse tipo de sorvete, ninguém compra, confrade. Quantos churros você tem que vender para você ter R$ 200 líquido no dia? Tem que vender churros pra caramba, meu camarada. Algodão doce. Então esses produtos aí de baixo valor agregado, você não consegue sobreviver. Então, mas eu digo assim... Só se você tiver uma demanda muito grande. Então, mas eu digo assim, numa crise, geralmente acontece isso. Ou o cara parte para uma franquia que tem uma rescisão maior, ou o cara parte para sacola de roupa, pegar a tranqueirada velha da China para tentar vender, mas não vai, confrade, não adianta, pô. Não vai. Não vai. Esse é o reflexo da nossa economia. Uma economia completamente desindustrializada. Dependente do consumo. E só para voltar a falar do Bolsonaro falar que o Brasil está quebrado, isso também é retórica política para justificar as privatizações que ele vai fazer. Não, preciso privatizar. Por quê? Porque o Brasil está quebrado. Ô, confrade, eu digo o seguinte, eu já comentei em outro vídeo. A política do Bolsonaro junto com o Paulo Guedes é a mesma do Fernando Henrique com o ministro da Fazenda dele, na época que eu não lembro o nome, que é o... Tinha o... Armínio Fraga. Armínio Fraga. Não lembro. Mas enfim, é o mesmo papo de sempre. O cara, ele deixa descambar o negócio, porque ele precisa, a agenda do cara é privatista. Ele precisa justificar a privatização. Então ele deixa descambar o negócio para poder justificar, dizer assim, olha, é o seguinte, o país está quebrado, nós precisamos de dinheiro, só que o único dinheiro que a gente tem é vender uma Petrobras, vender os Correios, vender... No caso do Fernando Henrique foi a Vale. A Vale. Foi os bancos. Foi as petroquímicas do país, os bancos. Enfim, aí o que acontece? O cara vai arrecadar 300, 400 bilhões. Ele pega esse dinheiro, ele cobre um pouco do arrombo orçamentário dele, do déficit, e na verdade ele recebe... E a dívida continua rolando. O que acontece? O que ele pagou ali foi só juro. Só juro. E outro, ele só recebeu o quê? Título podre. Podre. Que não tem... Ele vai receber daqui título... 30 anos. Que não vai nem receber. É igual a venda da Vale do Rio Doce foi título podre, sem liquidez. Que a Europa e os Estados Unidos empurram, aqueles bancos europeus, bancos americanos que ninguém quer. Ninguém quer. Acho que nem, é a mesma coisa que você querer comprar um título do Zimbábue. Não tem valor nenhum aquilo ali, confrade. Exatamente. Entendeu? Então, mas você acha que o país mesmo está quebrado, confrade? Não, o Brasil não está quebrado. O Brasil tem recuperação econômica, mas tem que mudar a política. Igual eu disse. Qual que é o plano? Você acha que o Paulo Guedes ele pensa em taxar lucros e dividendos? Pensa em aumentar o imposto sobre grandes heranças? Pensa em, por exemplo, taxar jatinho, jet ski, lanche, iate? Não, porque o cara tem tudo isso, pô. O cara vai deixar uma grande herança para a filha dele, ele que é banqueiro, você acha que ele vai deixar uma grande herança para o filho ou para a filha dele e a filha dele vai ter que pagar 40%? Aquela velha história. Ele é rico, você acha que ele vai se taxar em plena pandemia? Ele anda de jatinho, você acha que ele quer que taxa? Não, aí fica o discurso dele vai ficar contraditório. Só que é engraçado é o seguinte, no discurso o cara é neoliberal, mas na poupança ele é conservador. Ele vai patrimônio dele. Ele guarda o patrimônio dele, ele protege o patrimônio dele. Quem tem que arriscar é você que foi mandado embora, recebeu o FGTS, a multa rescisória e etc. Você tem que arriscar aí para virar um empresário. E se quebrar, porque você administrou mal. Aí você vai cair lá no Farol para vender bala, pano de prato, cai no pega-trouxa das franquias e no empreendedorismo que o cara acha que você desburocratizou pra você abrir uma na tua garagem. Sendo que o cara que quis abrir bodega na garagem sempre abriu. Não tem fiscalização. Não tem. Acho que o cara que vende água de lavadeira na garagem, ele tem o alvará da prefeitura? Ele não tem. Ele só vai ter o CNPJ se for para ele pegar a mercadoria mais barata, senão nem isso ele faz. É verdade. Então, confrade, isso é mais discurso do que... Não, o Brasil não está quebrado, mas vai ficar quebrado. Porque o andar de cima tá cheio de dinheiro. Quem está quebrado é o pobre que foi desempregado nos últimos anos aí no Brasil. E o cara não tem recolocação. Não tem recolocação no mercado de trabalho. Então você que é desempregado, ou você que tem uma renda baixa, ou você que pensa em se arriscar é pequeno comerciante, mas acha que é um empresário, como diz o Paulo Guedes, deixa de puxar o saco desse governo, pô. Não tem cabimento mais continuar apoiando esse tipo de política que está literalmente destruindo o Brasil. Dólar a 5,40 e ninguém fala nada.
A bolsa em 121 mil pontos, recorde histórico. Ô, confrade, agora o que o Brasil está produzindo industrialmente para a bolsa estar valendo isso? É o que eu falo, se o camarada vem de fora e fala, não conheço bem os dados do Brasil, deixa eu ver a bolsa de valores, a Bovespa. Aí o cara olha lá, hoje recorde 121 mil, nunca antes na história desse país, parafraseando Lula. O cara fala, pô, esse país aqui tem pleno emprego, o povo tá financiando casa, carro, tá faltando mão de obra, olha que maravilha. Aí a gente vai pegar os dados do desemprego maior da história. O câmbio completamente desvalorizado. Enfim, o país é uma completa desgraça. O número de pessoas com nome sujo, exorbitante. Não produz um chinelo. O Brasil é incapaz de produzir seringas e agulhas para vacinar a população. Tá brigando agora aí para baixar o imposto para importar agulha. Então, um país que não tem capacidade para produzir agulha e seringa, você acha que vai para onde? Vai para casa, pô. Não tem pra onde ir. Não, aquilo que você falou, a América Latina está destinada a virar uma África e a África virar a América Latina. Então, confrades, é que me fugiu aqui que eu tinha mais coisas para falar. É que é tanta picaretagem do senhor Paulo Guedes que eu até me perco aqui. Né? Então, por hoje é isso. Estamos juntos. Se inscrevam no canal. Um abraço.